Olá para você ligado na TV Câmara. Olha, nos últimos dias nós estamos aí no clima de Olimpíadas, né? A gente tem acompanhado o sucesso que os atletas do Brasil têm feito lá em Paris. E nós estamos aqui hoje no GEMA para contar de uma competição que rolou recentemente aqui na nossa região, que também foi fundamental e muito importante para os atletas e profissionais aqui da nossa cidade, da nossa região. Foram os Jogos Regionais. Estou aqui ao lado do César Nunes, ele que é secretário municipal de esportes, vai contar um pouco para a gente sobre essa experiência. Anualmente a gente vive jogos aí, acompanha, né, Cezinha, atletas que despontam em diversas modalidades e a CIS nunca fica de fora, né? É muito importante, foi a 66ª edição, que foi realizada na cidade de Tupã esse ano. E a cidade de Assis tem uma delegação de 380 atletas, mais 15 pessoas de comissão técnica, pessoal de limpeza, né? Uma delegação de quase 400 pessoas. E mais uma vez conseguimos representar muito bem o nosso município na área esportiva. Os Jogos Regionais neste ano foi em Tupã, né? Como que é, Cezinha, levar uma delegação para uma cidade vizinha, né? Mas tem todo um trabalho aí e um apoio da secretaria, né? Tem todo um cuidado desde os preparativos, desde a fase de preparatório no início do ano, onde tem a seleção das bolsas atletas, a formação das equipes. Os jogos hoje ele é feito na categoria adulta e sub-21. Então a gente entra em algumas modalidades adulto e outras modalidades no sub-21, que é o nosso forte. E dentro desse contexto a gente tem toda a preparação, que nem o chefe da nossa delegação foi o José Carlos Muniz, que coordenou toda a equipe, né, de administrativa, dos treinadores, a equipe de limpeza. Então é todo um trabalho que você fica aí de 3 a 4 meses preparando questão de locação de colchões, a escolha das escolas, né, para ser o alojamento dos atletas, a logística com transporte, com motoristas. Então é um trabalho em equipe muito bem feito, né, pelo Muniz, que pelo 3º ano consecutivo cuida dessa parte e graças a Deus a gente só tem elogios pela estrutura que a CIS teve para os nossos atletas. Que tipo de modalidade que saiu daqui e foi para lá competir? Os jogos são compostos de 23 modalidades esportivas. O município de Assis participou em 17 delas. E por que você não participou das 23, Matheus? Porque algumas modalidades que tem nos jogos, a gente abriu o chamamento público para a escolha dos instrutores e não teve presença de ninguém, deu deserto, no caso taekwondo e do karatê e do futebol feminino. Então essas 3 modalidades, no chamamento público, nós não tivemos interessados. Então o que acontece? Mais o biribol, mais o badminton e mais a capoeira são as modalidades que nós não participamos, no total de 7 de Porque modalidades. para iniciar uma modalidade, uma prática como essa, tem que ter um professor da área, né? Sim, até porque, por exemplo, a gente poderia convidar, por exemplo, uma academia para representar a CIS no taekwondo. E se acontece uma lesão? Todos os nossos atletas que são bolsistas, eles têm um termo de atestado médico, tem um termo de garantia, e que se acontece alguma contusão, a gente está sempre para atender, porque eles participam o ano inteiro de competição com a gente, então eles estão amparados legalmente. Se a gente pega alguém de fora, às vezes não tem uma condição clínica e a gente não tem esse controle, pode dar até problema para a gente, então a gente evita. Então a gente prefere levar para os jogos as modalidades que são realizadas diariamente no quadro de atividades da Secretaria Municipal de Esportes. Quais modalidades que foram destaques lá, Cezinha? Matheus, a gente tem praticamente, tirando a bocha que não alcançou classificação, as outras 16 modalidades que nós participamos alcançou de 1º a 3º lugar. O futsal ficou na 5ª colocação, mas a gente tem que agradecer a todos, né, porque a gente sabe, independente da vitória ou da derrota, estiveram lá, representaram o município de Assis com honra, com garra. E as derrotas que nós tivemos, eles venderam o cara, porque foi tudo derrota assim, bem apertado, no caso a bocha, a malha perdeu no último lance, de ir para a semifinal. Na última tacada, a equipe de Florina venceu nós. Então, mas é o meu respeito e o meu agradecimento a todos os atletas que honraram a nossa cidade. Futebol, pelo 2º ano, foi campeão, né? O futebol, representado pelo Sub-20 do Vossen, pelo 2º ano consecutivo, campeão invicto, né, dos Jogos Regionais. É um bom trabalho que o Fábio Melo faz na base do Vossen. Tem essa parceria com a Secretaria dos Jogos Regionais. Como nessa idade, o futebol é 20 anos, então a gente tem o adulto, tem o sub-21 e o futebol que é 20. Então, é como só o Vossen que trabalha com essa categoria na cidade, então eles representam a cidade e pelo 2º ano, de forma invicta, conseguiram o título. Jogos regionais, para o pessoal entender, Cezinha, é tipo uma Olimpíada aqui da região? Uma Olimpíada da 7ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, e esse ano contou com a participação de 60 municípios. Você vê a importância, 60 municípios em 23 modalidades esportivas, mais de 4.500 atletas estiveram participando dos Jogos em Tupã, e você alcançar uma 3ª colocação,
ficando apenas 20 pontos de Prudente, que é uma potência do esporte, e a 40 de Marília, que também é outra potência, a gente fica muito feliz, Matheus, porque a gente vê que todo o trabalho que está sendo feito nesses últimos anos, que nós ficamos à frente da Secretaria, está tendo resultado nessas competições oficiais, visto que a gente tem alcançado grandes conquistas nos Jogos da Juventude, chegando nas finais estaduais, nos Jogos do Idoso, chegando nas finais estaduais, Superliga da Melhor Idade e agora nos Jogos Regionais, classificando várias modalidades, né, para a final que vai ser em São José do Rio Preto no mês de novembro. Por que a Assis faz tanto sucesso no esporte, principalmente quando vai para uma competição como essa? A primeira, pela dedicação dos nossos técnicos, dos nossos atletas, que diariamente, debaixo de sol, de calor, de frio, de chuva, eles se abdicam às vezes de muitas coisas, para se dedicar ao esporte. Muitas vezes a gente sabe que uma bolsa atleta não é um valor que um atleta receberia para viver, mas é uma pequena ajuda de custo que eles valorizam muito. E a gente fica feliz porque a gente vê nas quadras, nos campos, nas piscinas, nas pistas, a vontade com que esses atletas eles vão e defendem o município de Assis. Você vê lá, eu fui acompanhar algumas finais, rapaz do céu, você vê o atleta vibrando, ajoelhando, erguendo a mão para o céu. Cara, teve um jogo do tênis lá que eu fiquei emocionado, cara. Virou um jogo perdido, nossa, o Vitor comemorava. Então, o esporte traz isso, ele traz amizade, ele traz alegria e traz superação muitas vezes numa partida que você ganha, você perde. E muitas vezes no que você está perdido, você vira e ganha, e isso é muito bacana no esporte. Como que uma criança hoje ela pode ingressar, né, em alguma modalidade aqui da Secretaria de Esportes? O interesse, né, às vezes está em casa ali, houve uma notícia de que vai abrir uma aula aí de vôlei, de basquete, como que funciona hoje, Cezinha, para captar esse talento hoje na cidade? Então, hoje dentro do quadro de atividade da Secretaria de Esportes, a gente tem duas grandes dificuldades, né? Primeira é que a maioria das escolas de Assis hoje são de tempo integral. Então as crianças de fundamental, elas estudam das 7 da manhã às 17 horas, né? E a segunda, Matheus, o que acontece? Diante da falta de quantidade suficiente de instrutores, por exemplo, a gente abre o chamamento público e muitas vezes tem modalidade que não tem interessados. Então a gente fica, por exemplo, o futebol. Você tem polo para todo lado, tem aula noturna nas escolas municipais, o futebol de campo tem pelos bairros da cidade, o judô tem centro comunitário, tem na COUP, tem na Academia Gibert, tem parceria. Só que, por exemplo, o vôlei nós só temos o GEMA para utilizar. E o GEMA nós temos essa carência de horário, porque os nossos instrutores têm as equipes de rendimento e têm as escolinhas. Por exemplo, hoje vai ter um treino da base aqui, mas a maioria das atletas estuda em escolas particulares. Então eles estudam no período inverso, que é de manhã. Já as nossas crianças do município, do estado, praticamente hoje com as escolas de tempo integral, elas ficam restritas, né, a participar de atividades no período diurno. E no período noturno você não tem espaço físico, seriam quadras suficientes para atender essa demanda que seria no período noturno com as aulas. Como que funcionam essas parcerias que vocês têm aí com... Vou dar um exemplo aqui, a natação, por exemplo, ela tem a parceria lá com o tênis clube. Como que funciona isso, Cezinha? Sim, hoje nós temos alguns parceiros. Por exemplo, a natação e a bocha masculina e feminina é parceria com a Assis Tênis Clube. O Assis Tênis Clube cede o espaço, cede o professor para os treinamentos e a secretaria, ela custeia as viagens das competições. Tipo, a gente dá o ônibus, né? Alguns jogos a gente fornece alimentação. Por quê? Para fazer essa parceria, porque são modalidades, nós não temos piscina no município e o tênis clube tem. Então ele fornece para nós a piscina, o professor Paulo, que é professor do tênis, ele abre algumas vagas para atletas de potencial treinarem lá junto com as equipes e também na questão do bocha feminino e masculino, a Rose cuida do bocha feminino e o Diogo cuida do bocha masculino e representa a CIS em várias competições pelo ano. Nós temos parceria com a escola Gibert de judô, que é lá no DR, ele é nosso instrutor aqui, ele dá aula nos polos pela cidade e fornece a sua academia também para a prática do judô, de crianças de 8 anos até o rendimento. E temos com a escola rítmica, de ginástica rítmica, que também ela tem são instrutoras nossas e cede o seu espaço para que a gente possa fazer essas aulas de ginástica rítmica também no espaço da escola rítmica. Acabaram os jogos de Tupã e eu acredito que o esporte já se prepara para o próximo, né? Como que fica essa preparação com toda a equipe, coordenação, até com os professores para prepararem novos atletas para os próximos jogos? Então, agora a gente entra na fase do quê? Da Copa São Paulo. Copa São Paulo são para atletas até 16 anos. É Copa Estado de São Paulo, handebol, vôlei, basquete, xadrez, ginástica rítmica. Então, agora é para essa até 16 anos. Consequentemente, agora nós temos a final dos Jogos da Melhor Idade, que vai ser em Itatiba agora no mês de agosto, e depois, no final do ano, a final dos Jogos Abertos. As equipes que se classificarem nas fases subregional, regional, para o estadual da Copa São Paulo, também em novembro,
começo de dezembro, realizam as competições. Além da área paralímpica, que nós temos, além de participar do meeting, que nós temos grandes resultados dos nossos para-atletas, agora nós vamos para o Paresp, que é a Paralimpíada do Estado de São Paulo. Nós vamos participar no atletismo e na natação. Nós temos grandes atletas, inclusive recordistas no estado, tanto da natação como do atletismo. Um trabalho que é feito em parceria com a Advar também, agradecer a Advar, que é parceira nos esportes paralímpicos, e o Clube da Terceira Idade, que é parceiro nos esportes voltados à melhor idade. Então, são parcerias que agregam e trazem grandes frutos aí para o esporte de Assis. Tá certo. Cezinha, obrigado pela sua participação, por esse nosso bate-papo, para informar o pessoal que está assistindo à TV Câmara um pouquinho de como foram os jogos, né? Eu que agradeço, a gente está à disposição, e qualquer informação sobre escolinha, modalidade esportiva, é só estar vindo aqui na Secretaria Municipal de Esportes, ao lado do ginásio Gema, procurar o Muniz aí, que ele vai dotar as informações aí de todas as modalidades, categorias e faixas etárias. Tá certo, obrigado mais uma vez. E a gente encerra aqui o nosso trabalho e você fique ligado aí acompanhando a nossa programação na TV Câmara de Assis. Até mais.